Aleluia. Aleluia. Você pode fazer a sua oração de consagração ao Senhor, de agradecimento a Ele por esse tempo. Esse é o tempo que nós temos para celebrar a vida que Ele nos deu, para agradecermos por Jesus. Hoje é um dia que nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo e a redenção que temos nele. Esse é um dia de festa para nós. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua vida que está em nós. Obrigado por Jesus, que nos redimiu de uma condição de trevas. E hoje nós podemos estar aqui diante do Senhor sem culpa, sem condenação. Nós podemos celebrar a vida do Senhor que está em nós. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, um tempo que o Senhor mesmo nos deu. Nós estamos aqui para celebrar a sua vida em nós, Pai. Obrigado pelo seu Espírito Santo que está dentro de nós, nos guiando, nos ensinando a respeito de todas as coisas. Nós somos muito gratos ao Senhor por esse tempo precioso, maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Nós declaramos em nome de Jesus que seremos enriquecidos pela sua palavra, sairemos daqui diferente. Nós estamos conscientes que estamos em construção e nós estamos desejosos de sair daqui, Pai, com áreas das nossas vidas reconstruídas essa tarde. Uma tarde de rompimento, de crescimento e de aceleração em todas as áreas da nossa vida. É o que nós cremos e é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? Diga um amém bem forte aí. Amém. Aleluia, pode sentar, fique à vontade, aproveita para falar com o irmão que está do seu lado. De repente você não falou com ele ainda, diga a ele: olha, você escolheu a melhor parte, está aqui. Graças a Deus. Como eu falei, hoje é o dia que nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo e a redenção que temos nele. Amém? É um tempo de fato especial, é um tempo que nós vamos fazer uma grande festa, receber da palavra, crescer e aprender as verdades que o Senhor tem ao nosso respeito em Cristo Jesus. Você concorda assim? Graças a Deus. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Cadê você? Os aniversariantes mais bonitos do ano, né? São os que estão no mês de abril. Eu vou descer aqui e vou pedir ao pastor Danilo que ore por nós. Eu e a Gabi fizemos aniversário esses dias. A Gabi não está aqui. O pastor Danilo vai orar pela gente. Aleluia, boa tarde, graça e paz. Estenda a mão, vamos orar por esses homens valorosos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor William, pela vida do irmão Antônio. Nós cremos, Pai, eles avançando, crescendo, prosperando cada vez mais. Declaramos, Pai, uma estação nova, uma estação frutífera, transbordante na vida deles. Cremos, Pai, tudo que eles colocarem as mãos para fazer irá prosperar, irá avançar, irá crescer em nome de Jesus. Declaramos tudo aquilo que eles têm, Pai, no coração, alinhado com a palavra, venha se manifestar na vida deles e tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Os propósitos, os planos, Pai, para a vida deles, cremos acontecendo, se manifestando em nome de Jesus. Nós abençoamos, declaramos para eles crescendo cada vez mais no Senhor e provando cada vez mais daquilo que o Senhor tem para a vida deles em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Tem direito a um presente aqui da nossa igreja. Vou deixar aqui, no final eu levo. Glória a Deus. Nosso Verbo News está pronto. Nós temos muitas informações importantes, muitas programações. Eu queria que você ficasse ligado aí para você não perder nada. 20 de abril, culto especial de Páscoa, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Bem-vindo ao nosso culto. Como está sinalizado na igreja, nossas programações são transmitidas ao vivo e registradas pela equipe da comunicação. Essa é a forma encontrada para divulgar o que acontece aqui de forma institucional. Nosso objetivo não é captar imagens individuais. Caso haja alguma restrição, por gentileza, fale com um dos membros do departamento de comunicação ou o diácono mais próximo.
Ao entrar em nossa igreja, você estará consentindo com o uso da sua imagem para esse propósito. Só lembrando que a transmissão de conteúdo é permitida apenas pelos canais oficiais da igreja, mediante autorização escrita da nossa equipe de comunicação. Agradecemos a compreensão de todos e um bom culto. Toda terça-feira temos um encontro marcado com a nossa diretoria. Com certeza, algo vai ser transmitido ao seu coração, então fique atento. Nós temos mais ou menos 200 pessoas trabalhando aqui no ministério, então toda terça nós vamos estar aqui ministrando para você também. É uma ministração para eles, mas por tabela vai chegar até a sua vida. Uma reunião semanal com momentos de louvor, consagração e ministração da palavra. Você está pronto para andar em amor? Para expressar esse amor que já foi derramado abundantemente no seu coração, querido? Quando a gente reconhece alguns encontros que Deus promove nas nossas vidas, irmãos, a gente vai ser grandemente abençoado com isso. Obrigado, Senhor, por um povo que decide nessa manhã, nesse momento, esquecer e avançar para o prêmio, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nenhum problema do lado de fora será maior do que o estoque de soluções que a gente tem dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Convidados especiais que trarão instruções divinas e edificação para a sua fé. Direto do auditório do Ministério Verbo da Vida. Comece a sua terça-feira conectado à nossa base de operações, junto com os nossos mais de 200 colaboradores. Você é o nosso convidado especial. Toda terça, às 8 da manhã, em nosso canal no YouTube. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon, e se você ainda não está participando de algum BC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada dessa semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado é o dia de separar os homens dos meninos no Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheias do Espírito Santo desta cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado às 19h30. Agora eu tenho um aviso para os adolescentes da nossa igreja, os Lifezeiros de coração. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. Quando você se posiciona em fé, fala com o seu problema, fala com a sua circunstância, chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Como você tem uma atitude de fé, o céu traz uma intervenção a seu favor. Fala, Lifezeiros, como estão as suas expectativas? Eu creio que serão dias de céu na terra, que Deus é aquele que faz infinitamente mais, e a sua vida nunca mais será a mesma. As inscrições para o Life Camp já começaram, então você que é adolescente já pode garantir a sua inscrição no valor promocional do primeiro lote. Ao final do culto, passe no balcão de informações e faça já a sua. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook, é o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude da vida que ele prometeu?
Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como o seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Prepare-se para ter os seus olhos abertos para uma visão grandiosa e inigualável do Messias. Nesse livro há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aleluia! Estamos atualizados? Graças a Deus. Eu gostaria de reforçar e dizer a vocês que as matrículas do Rema, elas ainda vão continuar até a próxima quarta. Estamos aí na reta final, de fato já estava até concluído, mas devido ao feriado foi possível prolongar até a próxima quarta-feira. Então, se você ainda não fez a sua matrícula, não deixa para 2026 aquilo que você pode fazer agora. E você que está aí desejoso no seu coração também de contribuir com pessoas que podem ter a sua vida transformada, as famílias transformadas pela palavra, aproveita, você também pode ofertar na vida dessas pessoas. Ao final, você pode ir lá no balcão de informações e você vai ter as informações de como poder fazer isso. Se permita ser usado pelo Senhor, se permita contribuir com a vida de pessoas também. E você corre lá e faz a sua matrícula o mais rápido possível, só vai até quarta-feira, amém? Eu quero também falar com os lifezeiros, os adolescentes da nossa igreja. O acampamento está pertinho, vai acontecer do dia 3 ao dia 6 de julho e as inscrições do Life Camp já estão abertas. Vai lá, pega mais informações ao final do culto também, se organiza com antecedência e vai ser um sucesso em nome de Jesus. Então vai lá e faz a sua inscrição, aproveita e faz isso logo hoje também, em nome de Jesus, tá certo, gente? Você que tem aí um adolescente na sua vida, não deixe esse adolescente solto. Você que é o responsável por ele, um sobrinho, um filho, insere os adolescentes nessas programações, que certamente eles serão acrescentados pelo Senhor, serão marcados pela palavra em um ambiente como esse, um ambiente de unção, de palavra. Certamente eles vão ter tempo para brincar, para se divertir, mas o principal foco lá é pregarmos a palavra e marcarmos os adolescentes e uma geração também através deles. Então não deixe o adolescente fora, em nome de Jesus. Amém? Eu queria agora também chamar as crianças da nossa igreja, as crianças que nos trazem enfim, que muitas vezes nos trazem um impacto, né, por meio da palavra. Às vezes eu subo para ministrar para eles e muitas vezes eu sou muito mais ministrado. Agora nós temos uma apresentação que será feita por eles. Venham, o palco é de vocês. Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles, novamente. Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje aqui na nossa igreja pela primeira vez. Temos alguém? Faz o sinal com a sua mão. Nós gostaríamos de te conhecer. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Glória a Deus, o Senhor é bom. Esse que é um momento especial também do nosso culto, um momento que nós vamos entregar ao Senhor aquilo que é devido a Ele e somente a Ele. Amém, gente?
E antes disso eu queria também falar sobre o nosso projeto Bem na Hora, que tem o objetivo de alcançar pessoas da nossa igreja ou da sociedade em geral. E uma das ações que nós temos é a arrecadação de alimentos. Nós fazemos isso no domingo de ceia ou no primeiro domingo do mês. Mas você pode trazer o alimento a qualquer tempo também. Nós temos uma cesta aqui. Danilão, queria também entregar aqui o meu. Você pode trazer aos domingos. Você pode trazer às quintas-feiras também, mas nós fazemos isso aos domingos de ceia, né? Então você pode vir aqui e depositar o seu alimento. Se você trouxe, no momento da oferta, você pode depositar aqui. Amém? Vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Esse texto é muito conhecido por mim e por você, mas certamente sempre haverá algo da parte do Senhor quando nós lemos e quando nós meditamos nessas verdades. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O momento do dízimo, da oferta, é o momento que a gente, não é simplesmente o momento que a gente vem à frente, ou que a gente vai lá atrás, ou o momento que a gente faz um pix dando qualquer coisa ao Senhor. Esse é o momento que nós vamos honrar Ele. A honra é algo que deve ser entregue exclusivamente a alguém. Amém? E a Bíblia é específica em falar aqui sobre algo que diz respeito às nossas riquezas, aquilo que você tem produzido, aquilo que você mesmo reconhece como algo que vem do Senhor. Nós reconhecemos todos os dias, a cada amanhecer, que é o Senhor que nos dá a capacidade de produzir. Não é assim? Mas nós fazemos isso não só com palavras, nós fazemos isso também com atitudes. E no que diz respeito à atitude de honrar o Senhor, é liberando algo que Ele mesmo nos deu. E eu creio, sempre que eu olho essa visão de nós darmos aquilo que é devido ao Senhor, eu creio que Ele mesmo disponibilizou isso para o homem, para que ele não se apegasse com aquilo que ele produz. É um meio que o Senhor criou para guardar o meu e o seu coração, para que as riquezas que você produz por meio do seu trabalho não se tornasse para você um Deus. Por isso que Jesus vai dizer, olha, você não pode servir a dois senhores. E ele cita naquele texto, ele vai falar sobre as riquezas. Então o meio que eu tenho, para a medida que as minhas riquezas vão aumentando, o meio para que eu não me apegue àquilo, é liberando proporcionalmente aquilo que eu tenho. Então a gente precisa ter essa visão. Isso é honrar o Senhor. Eu vou dar ao Senhor exatamente aquilo que é devido a Ele. Então nesse momento é o momento de nós pensarmos sobre isso e de nós agirmos exatamente como diz a palavra. E a Bíblia está nos dizendo que essa honra vai fazer com que coisas aconteçam em nossa vida. Ele diz no versículo 10, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Nós estamos vivendo o ano do transbordar, amém? E a Bíblia está falando exatamente sobre esse transbordar, porque o Senhor estabeleceu princípios, foi algo que Ele estabeleceu. Quando eu quebro esses princípios, eu estou fazendo com que coisas não cresçam em minha vida, pelo contrário, muitas vezes pode acontecer coisas justamente por princípios serem quebrados, e a gente precisa ter esse cuidado, de andar cumprindo esse princípio, vivendo aquilo que o Senhor tem, andando em amor, são modos que o Senhor nos ensina a viver. Então, conhecer os princípios e caminhar nesses princípios é uma responsabilidade nossa. Amém? Se você deseja fazer isso por meios tradicionais, você vai encontrar aí na sua cadeira ou na cadeira à frente um envelope como esse. Mas se você desejar fazer isso pelo Pix ou pelo cartão de crédito lá atrás, as tesoureiras estão posicionadas para te ajudar. Você vai poder utilizar cartão de crédito ou cartão de débito. Você fica livre para fazer isso. E você que está aí nos acompanhando ao vivo, por meio do YouTube, apareceu para você aí um código QR Code, de repente você está distante por algum motivo, hoje não pode estar aqui, mas você pode honrar o Senhor também com os seus bens, agora, todo mundo junto, nós vamos fazer isso com toda a alegria. Amém, gente? Levante aí o seu envelope ou a sua mão, se você fizer por meios eletrônicos, vamos orar e consagrar ao Senhor aquilo que nós vamos entregar a Ele. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de te entregar aquilo que é devido ao Senhor. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, considerando a sua palavra como uma verdade que está acima de todas as coisas. Nós te entregamos com alegria aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas vidas. Consideramos o Senhor como o autor de todas essas riquezas, o dono de todas as coisas. Nós entregamos, Senhor, aquilo que é devido ao Senhor. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural
vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. O Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sim, para sempre estarás. Oh, o meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Estamos aqui nessa tarde, reunidos juntos como família, como irmãos, como corpo de Cristo aqui na terra, para te adorar, para te bendizer, para te dar o perfeito louvor. Levantamos nossas mãos santas a ti, para te render graças, te reconhecer a tua poderosa mão sobre nós, reconhecer, Pai, que você é a nossa paz, você é a nossa riqueza, você é o nosso bem mais precioso, você é a nossa alegria. E estamos tão alegres por estar aqui nessa tarde. Temos contemplado os teus feitos nas nossas vidas, temos visto o teu poder, a tua grandeza, porque você é um Deus tão bom, tão fiel. Você nunca nos desamparou, você nunca falhou conosco, pelo contrário, você é um Deus presente, você é um Deus poderoso, você é um Deus maravilhoso. E nessa tarde recebe a nossa gratidão, nosso louvor.
Fala conosco, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui, celebrando, Senhor, esse tempo, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos nessa tarde ser instruídos pelo Teu Espírito, queremos receber um pouco mais da Tua porção. Fala, opera, realiza, segundo o Teu querer, no nome de Jesus. Quem crê, dá um amém bem forte. Graças a Deus, gente, obrigado. Glória a Deus. Senta um pouco. Graças a Deus. Vocês estão bem? Amém. Esse amém foi meio duvidoso. Vou dar outra oportunidade para vocês. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Tem que estar bem. Porque a vereda do justo, quem é justo aqui? É como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Sabe o que é isso? É quando amanhece o dia. Você vê que quando amanhece o dia, ali por volta das 6 da manhã, o sol ainda está tímido, né? Ele vai aparecendo. Mas à medida que as horas vão passando, o sol vai ficando mais forte. Aí quando dá 8 horas, o sol já fica mais forte. Quando dá 10 horas, fica mais forte. Mas quando chega a plenitude do dia, a meio-dia, o sol está pegando fogo, a gente não consegue ficar exposto a ele, não é assim? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, até ser meio-dia. Ah, você não entendeu a revelação, meu Deus do céu. Significa que a sua vida é assim, os caminhos do justo são assim, a vereda do justo é assim. Ela vai crescendo, vai melhorando. Só vai melhorar, irmão, na sua vida. Para de olhar os problemas, as dificuldades, as circunstâncias que têm se levantado e começa a olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Começa a ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes a gente é tão rápido para reclamar, às vezes a gente é tão rápido para perceber aquilo que tem faltado para nós, mas a gente não consegue ver aquilo que Deus tem suprido, aonde nós temos chegado, o quanto nós progredimos. Quem era você antes da palavra? Quem é você hoje? Você pode fazer uma boa análise e você pode perceber a diferença. O quanto você cresceu, o quanto você melhorou, o quanto a sua vida, irmão, é boa. Tem tanta gente aí com uma vida destruída, um casamento fracassado, um ministério derrubado, e você está bem. Você está progredindo. Eu sei, tem muitas coisas que você vai alcançar, tem muitas coisas que Deus tem para fazer, operar, realizar na sua vida, tem outras decisões, posicionamentos que você precisa tomar, e isso vai causar melhoras, isso vai causar benefícios para você. Mas você já chegou num lugar bom, você está bem, você está avançando. É como a luz da aurora. Talvez na sua vida ainda não está meio-dia, mas está 8 horas da manhã. Vai chegar 8h30, vai chegar 9 horas, vai chegar 10 horas, só vai melhorar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, só vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Abre comigo lá em Êxodo, capítulo 12. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 12, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Diga, cada um tomará para si um cordeiro. E aí ele continua dizendo: um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou sem fermento, e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal, nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Olha que coisa interessante. Hoje nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus, ele é colocado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje, para muitos, nós estamos celebrando a Páscoa. Essa palavra Páscoa, no hebraico, é a palavra Pesach. Pesach significa a passagem, né? É quando Deus levanta Moisés para libertar o seu povo que estava preso debaixo do domínio do povo egípcio. E Moisés, ele chega até Faraó, o rei dos egípcios, e tenta negociar a saída do povo, né, a libertação do povo hebreu das garras do povo egípcio. Mas Faraó, endurecido no coração, tomado de orgulho, ele não permite que o povo seja liberto, que o povo saia do Egito. E esse povo de Israel, escravizado já há muitos anos, o clamor dele chega até Deus, e Deus, por meio de Moisés, faz essa tratativa com Faraó, mas Faraó, tomado pelo seu orgulho, não permite a saída do povo hebreu. E por causa dessa dureza no coração de Faraó, Deus traz pragas para aquele povo. E 9 pragas são colocadas, e ainda assim, Faraó não quer deixar o povo sair, o povo ser liberto. E na 10ª praga, Deus, ele traz uma ordenança para o povo, e ele fala, olha, através dessa 10ª, vocês vão sair. E é exatamente nessa passagem de Êxodo capítulo 12 que Deus traz as especificações de como seria essa 10ª praga, que seria a praga final, onde o povo teria que se juntar em família, e eles tinham que separar um cordeiro macho, sem defeito. E no dia específico, no 10º dia daquele mês, eles deveriam se reunir. Se a família fosse pequena e não pudesse comer o cordeiro inteiro, então eles deveriam chamar outras pessoas, outra família, para fazer parte daquela celebração, e eles deveriam comer juntos, né, participar desse momento. E era interessante que todos colocassem uma marca do sangue desse cordeiro nos umbrais das portas das casas onde eles fariam essa refeição. Então veja, essa era a última praga. Todos deveriam colocar uma marca de sangue desse cordeiro que eles deveriam comer, participar em família, uma ceia, um jantar. E esse seria o último jantar deles naquele lugar, porque eles seriam livres no dia seguinte. E o anjo da morte, um anjo enviado, veja, não é um demônio, a Bíblia fala sobre um anjo, ele passaria ali, e as casas que não tivessem a marca do sangue, ele iria matar os primogênitos. Então, todas as casas dos egípcios que não foram avisados sobre esse acontecimento, tiveram seus primogênitos mortos, inclusive Faraó. Mas aqueles que tinham a marca, eles foram salvos, eles foram libertos. E aqui a Bíblia diz que essa passagem, essa Páscoa, ela precisava de detalhes bem específicos para que pudesse acontecer. Então eles deveriam separar um cordeiro, um animal. Ele deveria ser um animal sem defeito, um animal macho, e eles imolariam. Essa palavra imolar significa sacrificar. Então entenda que
isso que está acontecendo aqui, nesse episódio, há 3.500 anos atrás, 1.500 anos antes de Cristo, estava apontando para aquilo que iria acontecer na plenitude dos tempos com o nosso Cordeiro, com o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus. Essa é uma referência, essa é uma simbologia, isso é um apontamento do que viria a acontecer com o sacrifício de Cristo. Na Páscoa, muitas pessoas lembram de chocolate, muitas pessoas lembram do Êxodo, muitas pessoas lembram do peixe, alguns não comem carne nesse período, enquanto que não há nenhuma recomendação bíblica sobre isso. Pelo contrário, é bíblico comer carne no período da Páscoa. Mas, infelizmente, por tradições religiosas, inclusive crentes, fazem essa tradição de comer peixe nesse período. As peixarias gostam muito, os vendedores de peixe, os pescadores gostam muito disso, mas isso não é bíblico. Também não é pecado. Se você quiser comer, você é livre para comer peixe, camarão, carne, crustáceo, o que você quiser. Mas nesse período, as pessoas lembram do coelho, lembram do chocolate, que também não há problema, desde que com moderação. O fato é que a Páscoa, ela deveria ser um tempo de reflexão para nós, não sobre a passagem lá dos hebreus, do povo hebreu, da libertação do povo hebreu, mas sobre aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. Onde é que nós estaríamos hoje, se não fosse o Senhor? O que você estaria fazendo hoje, nesse domingo de Páscoa, se não fosse o Senhor? Será que você estaria em alguma procissão? Será que você estaria em alguma missa? Será que você estaria colocando trigo, pregando nos muros das casas dos outros? Esses dias eu cheguei em casa e tomei um susto. Tinha um trigo com um papel vermelho pregado no muro da minha casa, e eu olhei para as outras casas, todas estavam com isso. Eu disse, misericórdia, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso na vida. Tradições, religiosos. Onde nós estaríamos, irmãos, hoje? Será que estaríamos num bar? Será que estaríamos em depressão? Será que estaremos vivos? Então é um tempo onde nós precisamos mesmo refletir sobre aquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você. O preço sacrificial. E por causa desse sacrifício nós estamos aqui, reinando em vida. Sabe, Jesus não morreu na cruz para que a gente se tornasse religiosos. Jesus não morreu na cruz para que nós nos tornássemos libertinos. Mas o seu sacrifício foi para que nós estivéssemos, nós estivéssemos numa vida, e uma vida em abundância, para que nós desfrutássemos de uma comunhão eterna com o Pai, para que nós não fôssemos mais pobres. Ele nos redimiu da nossa pobreza, mas Ele trouxe para nós uma vida de riquezas, Ele trouxe para nós uma vida de paz, Ele trouxe para nós uma vida abundante. Você está aqui? Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O texto de Êxodo, capítulo 12, diz que o cordeiro ele deveria ser imolado e ele deveria ser assado, não cozido. E que junto com o cordeiro deveria se comer com pães asmos e com vinho. Olha que coisa interessante. E aqui Paulo está falando, em 1 Coríntios, capítulo 5, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa.
Paulo está fazendo uma associação direta a essa passagem de Êxodo, capítulo 12, falando sobre o pão sem fermento. O que é esse fermento? O fermento está falando sobre o pecado, a maldade, a malícia. E no verso 8 ele diz: por isso celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, ou seja, o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Os elementos da passagem do Pesach, os elementos da Páscoa hebraica são o cordeiro assado, o vinho e o pão asmo, o pão sem fermento. Paulo, na Nova Aliança, falando sobre o período da Páscoa, falando sobre a festa de celebração, ele fala, lança fora o velho fermento. O fermento está falando do pecado. E quando ele diz lança fora, ele está falando para crentes. Ele está dizendo, olha, ainda tem crentes que estão vivendo na prática do pecado. Ainda tem crentes que não entenderam o que aconteceu, o que ocorreu na cruz do Calvário. E na cruz, irmãos, nós fomos libertos do pecado. A Bíblia diz que Cristo Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Páscoa fala sobre a libertação do povo hebreu. O povo hebreu foi liberto por Deus. E nessa libertação, houve um acontecimento onde esse povo precisou sacrificar o cordeiro. Um cordeiro foi sacrificado. E na mesa deles tinha o cordeiro, na mesa deles tinha um pão sem fermento, e na mesa deles tinha um vinho. O cordeiro, Jesus. O pão sem fermento, o corpo dele, que foi moído e traspassado no nosso lugar. Sem fermento, porque era sem pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E esse fermento fala sobre a maldade e a malícia. Jesus, ele nos libertou da maldade e da malícia. Jesus nos libertou do pecado. Estávamos debaixo da lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito de vida nos libertou. Ah, pastor, eu não consigo, é forte demais. Não, você consegue sim, porque você foi liberto do pecado. Um crente que vive na prática do pecado, ele é uma aberração. Ele está vivendo algo que não é para ele viver. O pecado não faz mais parte da sua vida. E veja, não estou dizendo que você em algum momento não vai errar, ou não vai pecar, ou que você não peca. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que você foi liberto do pecado. Quando você era do mundo, você não conseguia parar de pecar. Mas hoje não. Hoje você é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. O pecado ele foi restrito na carne. Significa que você já venceu o pecado através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele já eliminou o pecado das nossas vidas. Você está aqui? Isso é o pão sem fermento. É isso que representa os pães asmos. E aí ele continua dizendo, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Um crente precisa ter um coração sincero e um coração verdadeiro. Não podemos, irmãos, exercer a nossa vida cristã, não podemos praticar a nossa corrida na fé se não formos sinceros. Tem muito crente falso, tem muito crente fake, vive uma vida de fachada, mas tem uma vida secreta de pecado. Deus não nos chamou para isso, nós somos libertos do pecado e da morte. Chegou o tempo mesmo de nós nos posicionarmos e nos tornarmos crentes de verdade. Vivermos a palavra de verdade. É tudo ou nada. Sabe, tem muito crente que, diante de uma situação, diante de um problema, sucumbe.
porque não tem uma base forte, sólida. Nega a Cristo. Não, pastor, eu nunca nego a Cristo. Nega sim. Quando você cede ao pecado, você está negando a Cristo. Você está negando aquilo que Ele fez, o sacrifício, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário. Você está negando o sacrifício do Cordeiro no seu lugar. Então chegou a hora de nós levarmos o Evangelho mais a sério, irmãos. Eu espero que você fique assim mesmo, reflexivo. Não podemos levar o Evangelho de qualquer maneira. Não podemos encarar a igreja de qualquer forma. É necessário mesmo ter um peso de responsabilidade. Nós precisamos encarar o Evangelho com mais seriedade, com mais firmeza, deixando para trás os asmos. É interessante porque o primeiro pedido de Moisés para Faraó não era para que o povo fosse liberto, mas era para que o povo pudesse celebrar sacrifícios a Deus, que eles pudessem celebrar uma adoração a Deus. Porque aquele povo estava há 400 anos escravizados e eles haviam já tido a sua mente corrompida por outros deuses. Eles conheciam o Deus de Israel, eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas outros deuses tinham se misturado ali. É por isso que quando Moisés sobe no Monte Sinai, quando ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro. Porque era costume deles, eles, embora reconhecessem Deus, eles também adoravam a outras divindades. Tem muito crente que está assim, reconhece Deus, sabe da força, do poder de Deus, sabe daquilo que Deus fez na vida deles, mas também tem adorado outros deuses. Aleluia. Está frio aqui hoje. Aleluia. É isso que Paulo está falando sobre o fermento. Talvez você não adore um Deus com uma nomenclatura de divindade, mas quando você se prostra ao pecado, você tem uma prática de pecado. Você está se prostrando a outros deuses. Você está adorando a outros deuses. E o primeiro pedido de Moisés foi para que o povo pudesse adorar a Deus, para que eles pudessem se lembrar quem é o Deus de Israel, para que eles pudessem entender que só existe um Deus, para que eles pudessem estar conectados, a comunhão deles pudesse estar novamente atuante. Aleluia. E tem muito crente assim, que está vivendo uma vida com Deus meio que arrastada. Está vivendo ali uma vida com Deus religiosa. Crentes que não oram mais, crentes que não meditam mais na palavra, crentes que não têm alegria em servir. Ah, pastor, mas eu não sei como sair disso. Você precisa se posicionar. Sabe, os crentes não podem ser emocionais. O problema é isso. Ah, eu preciso de uma conferência, eu preciso de um congresso, eu preciso de algo novo. E aí vão de igreja a igreja. Tem um congresso na igreja tal, eu vou. Tem um congresso ali, eu vou. Tem uma conferência ali, tem um homem de Deus ali, tem um pastor que pede o Pix na internet, é ele aí que eu vou. Tem o profeta do Pix, o profeta do caos, o profeta do cabelo bonito. Porque querem sempre o novo. Crentes que vivem debaixo da emoção. Crentes que precisam do emocional. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Evangelho não se trata de emoção. A minha mãe me dizia uma coisa quando eu era pequeno e eu estava na escola, eu reclamava, dizia, estou gostando desse colégio. Ela dizia, menino, quem faz o colégio é o aluno. Já viu? Tem gente que é assim, não estou gostando dessa igreja. Né? Quem faz a igreja é o membro. Amém, irmão? Ah, mas essa igreja é isso, essa igreja... Você já viu que não existe igreja perfeita? Sabe por quê? Porque a igreja ela é formada por homens. E sabe por que o principal motivo da igreja não ser perfeita? É porque você não é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. A gente está sempre cheio de expectativas,
de que as pessoas nos abracem, de que as pessoas nos amem, de que as pessoas cuidem de nós. Mas a gente nunca quer corresponder a isso. Dizer, ei, eu vou cuidar de alguém, eu vou abraçar alguém, eu vou amar alguém. Ah, as pessoas não estão sendo igreja, então eu vou ser igreja. As pessoas não estão praticando a palavra, então eu vou praticar a palavra. Às vezes estamos como Elias, que foi reclamar para Deus, Senhor, não tem mais nenhum profeta, só sobrou eu. Deus, traduzindo na versão piauiense, olhou para Elias e disse, deixe de ser besta, rapaz. Tem 7.000 que não se prostraram a Baal. E você acha que você é a Coca-Cola do deserto. Você é a última Coca-Cola do deserto. Você é a bala que matou John Kennedy. Tudo gira ao seu redor. Né? Ah, o pastor hoje está falando a mensagem. Isso aí com certeza é uma indireta para mim. É sério? Você acha mesmo que eu vou orar, estudar a palavra, me consagrar ao Senhor para vir aqui, para pregar só para você? Ah, como você é lindo. Tem gente que é assim, irmão. Ela se acha o centro do universo. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está na hora de crescermos, está na hora de nos posicionarmos como crentes. E que bom, é um culto de Páscoa. Eu estou dando um ovinho de Páscoa para você hoje. Aleluia. Tudo apontava para Cristo. O cordeiro, o pão, o vinho, o pão sem fermento. João capítulo 1, verso 29, João Batista diz, falando para Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, e o pecado já foi tirado. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Hoje eu serei cirúrgico, preciso, vou terminar no tempo, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro falando, olha, não foi por coisas corruptíveis, como ouro e prata, que vocês foram comprados. Tem muito crente que está na igreja por causa de ouro e prata, por interesse, porque está quebrado financeiramente, porque quer ter uma mudança de vida e acha que tudo gira em torno disso. Nós cremos na prosperidade divina. Nós cremos que não é da vontade de Deus que você seja quebrado financeiramente. Não. E pelo contrário, Ele nos tirou de uma vida de pobreza. Ele nos redimiu da pobreza. Nós não somos mais pobres, mas somos ricos nele. Mas isso não quer dizer que o evangelho se resume só a isso. Ele está dizendo, olha, não foi por coisas corruptíveis que vocês foram resgatados. Para de pensar só nisso. Não foi isso. O preço que foi pago não foi com valores terrenos, mas o preço que foi pago foi um valor que ninguém poderia pagar. O preço que foi pago foi o sangue precioso de Jesus. E através desse sangue vocês foram resgatados. Foi o preço do resgate. Em Moisés, precisou haver negociação, precisaram haver pragas, e no final, um sacrifício foi feito de um cordeiro, pães asmos foram comidos,
O vinho foi tomado, representando o sangue, mas em Jesus, o cordeiro foi sacrificado, ele foi morto no nosso lugar. O sangue foi derramado, e o sangue foi dado como o valor do preço do resgate. Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, não servíamos para nada, estávamos condenados ao Hades, tínhamos uma vida debaixo da escravidão de Satanás. Faraó representa o diabo. E o diabo não queria nos soltar. Mas por causa do preço que foi pago, o cordeiro foi morto. E nós recebemos esse sacrifício. E hoje nós temos uma nova vida. Faça valer essa nova vida. Não viva de qualquer jeito. Tenha uma vida consagrada a Deus. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor. Não viva como no passado. Não viva como um escravo. Ei, você foi libertado. Você foi resgatado. Você foi comprado a preço de sangue. Preço que ninguém poderia pagar por você. Nem mesmo você poderia pagar o preço pela sua própria vida. Mas Jesus pagou esse preço por mim e por você. Não torne esse sacrifício em vão. Um cordeiro sem defeito e sem mácula. Cristo Jesus foi sacrificado, foi imolado por mim e por você. Para encerrar, Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Veja, no templo existia 3 lugares, 3 compartimentos do templo: o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. O átrio e o santo lugar, só os sacerdotes tinham acesso. Mas o Santo dos Santos era só o sumo sacerdote que tinha acesso àquele lugar. E lá ficava a arca, lá ficava a presença de Deus. Mas o sacrifício de Jesus rasgou o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. O véu representava o corpo de Cristo, que foi moído, rasgado, o sacrifício dele no nosso lugar. E hoje a presença não está mais numa arca, mas a presença está dentro de nós. Ei, você é a arca. Você é a arca. Tem gente gastando milhões atrás da arca da aliança. Ei, nós agora somos a arca. Aleluia. Ele diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua própria carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Lembra? Sinceridade. Lembra que Paulo falou? Sinceridade e verdade. Com sincero coração. Nós precisamos estar diante de Deus com sincero coração. Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, mas eu estou aqui diante de você. Eu não deixei de ser seu filho, eu carrego a sua presença. Eu quero viver dias extraordinários, eu quero viver a sua palavra, eu me posiciono em fé. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa realmente dar um grito, dar um basta. Chega uma hora que a gente precisa se indignar com algumas coisas que têm acontecido. Sabe, viver uma vida natural, reclamando, murmurando. Ah, estou doente, vou no médico. Ah, está acontecendo isso, vou no psicólogo, estou com depressão. Irmão, isso não é uma vida que Deus tem para você, não. Tem uma hora que você precisa se indignar. Meu filho está desviado, minha filha não sei o quê, meu marido tal coisa, minha família está se acabando, meu ministério, eu estou sem dinheiro, estou quebrado. E você fica aceitando essas coisas, vendo uma vida como um escravo. Ei, chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você ter uma vida sincera com Deus.
Algo está errado. Não, eu estou fazendo tudo certo. Ei, algo está errado. Se as coisas não estão acontecendo na minha vida, se não estão fluindo, algo está errado. E a culpa não é de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A gente precisa parar de se enganar. Aleluia. Tiago fala sobre um homem que não se posiciona, um homem que não pratica a palavra, ele se engana a si mesmo. Cuidado, irmão, para você não estar se enganando, achando que você é bom demais. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter o cuidado com a forma como nós nos observamos, nós nos enxergamos, para que a gente não tenha uma imagem além do que convém. Tem muito crente assim, que acha que é super crente, que é um crentão. Aleluia. Precisamos nos avaliar, irmão, e ter uma vida sincera diante de Deus, com sinceridade. E ele diz, olha, com intrepidez, vamos nos aproximar. Aleluia. Ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Sabe o que significa isso? É interessante, porque a gente já carrega a presença. Então é como se nós já estivéssemos no Santo dos Santos. Mas Paulo está falando sobre crentes que não têm esse entendimento. Porque de fato, irmão, não era para Paulo não, o autor de Hebreus, me perdoe. Embora o irmão Reagan diz que é Paulo, mas isso aí fica para outro conflito. O autor de Hebreus, ele está falando, olha, tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mas não parece algo que está em desacordo com a palavra? Porque se nós entendemos que nós carregamos a presença, o Espírito Santo está dentro de nós já estamos no Santo dos Santos. Mas não é uma contradição. O autor de Hebreus, ele está falando justamente isso. Olha, já era para você ter a percepção de que você já está no Santo dos Santos. Mas porque você está vivendo uma vida aquém. Porque você não está tendo consciência do sacrifício de Cristo. Você não está tendo consciência do novo nascimento. Então você precisa ter intrepidez para entrar nesse Santo dos Santos e nunca mais sair. Aleluia. Não, você não entendeu. Você não entendeu, irmão. Ele está falando sobre algo muito profundo. Ele está falando sobre uma comunhão tão íntima, tão profunda, que você não vai querer mais saber de uma vida de pecado. Que você vai ter uma vida completamente dedicada ao Senhor. Que as coisas ao seu redor não vão ter mais sentido. Porque você vai viver pensando nas coisas lá do alto. Porque você vai ter uma consciência de eternidade. Você vai ter uma consciência de galardões. Você vai ter uma consciência de uma vida eterna, de comunhão íntima com o Senhor. É por isso que ele está falando, olha, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos, o lugar da presença. Não é que você vai entrar na presença, é que você vai ter a consciência de que você carrega a presença. E quando você tem essa consciência, irmão, você tem uma vida de fé poderosa. Não tem doença, não tem problema, não tem circunstância, não tem dificuldade no mundo que vai te parar. Porque você sabe o poder que você carrega. Aí se um irmão machuca você, não vai te machucar. Se o pastor deixa de falar com você, não vai te machucar. Se alguém falou mal de você, não vai te machucar. Se é uma dívida, se é um problema, se é uma dor, se é uma enfermidade, não vai afetar você. Porque você tem a plena convicção da presença que você carrega. E ele diz, aproximemo-nos com sincero coração. É possível alguém se aproximar de Deus, mas sem o sincero coração. Ele está dizendo, olha, se aproxima de Deus. Não quer dizer que Deus não está dentro, não quer dizer que Deus não está perto de você, mas está falando de uma atitude nossa, de estar próximos de Deus. Meu Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu estou falando de algo muito profundo. Talvez você pense que é só uma vida religiosa. Talvez alguns aqui aprenderam o evangelho errado. Evangelho não é religião.
Nós temos que fazer caridade. Não, o evangelho não é caridade. Tem muita gente hoje fazendo caridade. Você sabia que tem muita gente caridosa que doou muitos alimentos, cestas básicas, que doou dinheiro, um monte de coisa que está lá no AIDS agora? O evangelho não se trata de caridade. Fazemos caridade como consequência do novo nascimento. Não tem problema. Jesus ajudava os pobres, Paulo ajudava os pobres, os apóstolos ajudavam os pobres. Não tem problema, mas o evangelho não é caridade. Cuidado para você não estar colocando a caridade na frente de Jesus. Nós temos o projeto Bem na Hora aqui, assistenciamos pessoas, damos cestas básicas, ajudando pessoas. Você talvez nem saiba, mas muitas pessoas aqui da igreja são ajudadas pelo nosso projeto, muitas pessoas das comunidades são ajudadas, muitas pessoas de instituições são ajudadas pela nossa igreja, e nós não saímos falando isso, embora não seja pecado nenhum, porque a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que a sua mão direita não pode saber, a sua mão esquerda não pode saber o que a sua mão direita fez, está falando sobre esmola. Você está aqui? Mas quando a gente está ajudando alguém, não tem problema nenhum a gente falar. Mas a gente também não sai divulgando, não sai falando isso. Mas o nosso cuidado é sempre colocar Jesus na frente. O nosso cuidado é a gente pregar Jesus para as pessoas, falar para as pessoas sobre Jesus. E aí depois a gente vem com a ajuda. Porque Tiago fala, você não pode falar sobre fé para o seu irmão, ele estando com fome, e você despedi-lo sem dar nada para ele. A sua fé precisa ser acompanhada por obras. Então, por isso, nós assistenciamos pessoas, cuidamos de pessoas, ajudamos pessoas. Mas o evangelho, ele não pode ser ofuscado por obras de caridade. Jesus precisa estar em primeiro lugar. E ele está dizendo, olha, se aproxima com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? João capítulo 6, verso 51. Eu quero chamar o diaconato para se posicionar. Eu queria que você pudesse ficar de pé, nós vamos participar da ceia do Senhor. Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Nós vamos passar para um outro momento, o momento da ceia, e a ceia é para filhos. A ceia é para aqueles que receberam Jesus como Senhor das suas vidas. Aqueles que recebem Jesus é que têm direito à mesa, é que se tornam filhos de Deus. Existe uma grande mentira que é pregada no mundo, onde as pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Mas essa é uma grande mentira. A Bíblia nos diz que todos quanto receberam a Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho quem recebe Jesus. E receber Jesus é uma decisão. Receber Jesus implica em você crer com o coração e você confessar isso com a sua boca. E se você está aqui nessa noite e ainda não fez, não tomou essa decisão e nem fez essa confissão, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você está aqui e ainda não fez isso, levanta sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que não recebeu Jesus, mas que quer fazer isso hoje? Essa é a sua oportunidade. Amém? Eu não vou insistir, não é por força nem por violência. Se você ficou tímido, se você ficou constrangido, me procura no final ou procura alguém da nossa equipe e a gente vai ter o prazer de explicar algumas coisas para você. Mas eu vou pedir para que, se você não recebeu Jesus, por favor, não participe da ceia do Senhor. Se você já é crente, já nasceu de novo, já recebeu Jesus e está nos visitando hoje, fica livre para participar conosco. Não há problema nenhum em você participar da ceia conosco. Afinal de contas, a ceia é para filhos. Amém? João capítulo 6, verso 51, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
que é o pão vivo? Por que Jesus não diz eu sou o pão que desceu do céu? Mas ele diz o pão vivo que desceu do céu. Alguns arqueólogos, estudiosos, eles dizem que nos tempos de Jesus existia um tipo de pão que era feito com uma massa mais pesada, era feito com uma massa mais úmida. E esse pão ele era bem carrochudo, né? Ele era forte, ele era acrescido com algumas ervas. E ele geralmente era usado para pessoas que estavam doentes e que precisavam de uma energia maior para se recuperar. Ele também era usado para soldados durante a guerra. E ele era chamado de pão vivo. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o pão vivo, o pão que dá energia, o pão que muda o seu ânimo, o pão que te dá vigor, o pão que te dá força, o pão que te fortalece. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. No verso 53 ele diz, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Uau! Lembra de Êxodo capítulo 12? Deus estabeleceu que o povo de Israel precisava pôr uma mesa. E nessa mesa precisava ter um cordeiro. Essa mesa precisava ter um pão asmo. Essa mesa precisava ter vinho. Na nova aliança, a mesa continua a mesma. A mesa tem os mesmos três elementos. A mesa tem que ter um cordeiro. A mesa tem que ter um pão asmo. A mesa tem que ter vinho. E hoje, irmãos, estamos reunidos juntos, como família, como irmãos, como igreja, como o corpo de Cristo aqui nessa terra. E estamos aqui na mesa. E na mesa existem os mesmos três elementos. O cordeiro está aqui, nós, o corpo de Cristo. O pão sem fermento, que representa o corpo dele, que sem pecado foi moído e traspassado. E às vezes a gente pensa, como assim o corpo dele? Quando a gente coloca esse pão na nossa boca, a gente moe com os nossos dentes. É justamente para a gente se lembrar, enquanto a gente mastiga o pão, a gente se lembrar das chicotadas que ele levou, dos pregos que foram cravados em seus pulsos, do tempo em que ele sofreu naquele lugar, no meu lugar, no seu lugar. E quando nós tomamos do suco de uva, é para nos lembrarmos do sangue que foi derramado por mim e por você, o sangue poderoso, o sangue que nos libertou, o sangue que nos dá poder. E essa tarde é uma tarde para nós celebrarmos. Essa tarde é uma tarde para a gente se lembrar. O próprio apóstolo Paulo diz que nós precisamos participar da ceia em memória de Jesus. A ceia é um memorial. Diga, a ceia é um memorial. Aleluia. E nessa Páscoa, numa data importante, relevante, onde nesse período, há 2000 anos atrás, Jesus foi morto no nosso lugar. Precisamos nos lembrar da sua morte, do preço que foi pago, do cordeiro que foi morto. Mas também precisamos celebrar a sua ressurreição, porque ele não está morto, irmão, mas ele vive. E nós fomos mortos com ele, sepultados com ele, mas com ele nós também ressuscitamos. Com ele nós também reinamos. Com ele nós triunfamos sobre o diabo. Aleluia. Aqui estão os elementos e nós vamos render graças e participar. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de hoje estarmos aqui, reunidos juntos como família, como corpo de Cristo aqui na terra.
Aqui estão esses dois elementos, o pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui está também o suco de uva, que representa o sangue precioso de Jesus, que foi derramado no nosso lugar. Nós te rendemos graças por esse sacrifício. Te rendemos graças porque através dele nós temos livre acesso ao Senhor. E como aprendemos hoje, nós vamos ser intrépidos para estar diante do Senhor ousadamente, confiadamente, para estarmos diante do Senhor com sinceridade no coração. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, que o Senhor realizou, mas também muito obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos corpo. Obrigado pela nossa unidade estando intacta. Nesse lugar não há lugar para divisão, para inveja. Eu repreendo agora todo tipo de inveja, de competição, de grupinhos, de panelinhas, todo o espírito de divisão, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Essa igreja é um lugar de acolhimento, essa igreja é um lugar de amor, essa igreja é um lugar de alegria e de unidade. No nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, e vamos participar da ceia do Senhor com ousadia e com alegria, em memória de Jesus. Amém. Os diáconos vão estar servindo você agora. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música. E eu vou pedir para que você espere até que todos tenham recebido. E em seguida, nós vamos participar juntos. Salvar, um pacto para selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Ele te salvou. Nós fomos salvos, resgatados, libertos. Oh, aleluia. Por isso você tem motivo para festejar, irmão. É por isso que a ceia é um ambiente de festa, de alegria. Não é um velório, não estamos celebrando a morte, mas estamos celebrando a vida, a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23.
O apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pão sem fermento é um elemento na ceia do Senhor que representa exatamente o corpo dele, que foi moído e traspassado no meu e no seu lugar. Conscientes disso, participa. Verso 25 de 1 Coríntios capítulo 11, ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa a nova aliança no sangue dele, e baseado naquilo que a Bíblia nos diz, em Isaías capítulo 53, no verso 4, que diz que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras, suas feridas, por onde o sangue foi derramado, nós fomos curados. Então você pode receber a sua cura aí, no seu lugar, participando desse elemento do Senhor. Então, com essa consciência, participe. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter ceado a última ceia com seus discípulos, eles cantaram um cântico. Amém? Vamos cantar juntos?